Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Não é um momento oracional, como você pode observar pelo cardzinho aqui do áudio, tá? Aqui desse vídeo. Como vocês sabem, eu uso a plataforma do YouTube como um podcast. Expliquei num momento da liturgia da palavra, né, de quarta-feira agora, dia 20, ontem, que eu vou dar um tempo nessa parte do momento oracional, pois eu resolvi meditar a respeito e considerei que, como eu costumo fazer liturgia das horas, a gravação no dia, ou no máximo, na noite anterior, assim, não, poucas horas antes, né? Eu não estava conseguindo coordenar as coisas entre os afazeres, mas também estava me deixando um pouco ansiosa. Não que a culpa fosse isso, lógico, né? E também vi que não estava muito bem preparada, né, para estar fazendo esse tipo de transmissão. Contudo, como eu já estava fazendo um planejamento orante para o fim do mês de maio, pelo menos essa parte eu me comprometi, já que são 9 dias. E a princípio, 9 dias eu consigo estar gravando antecipadamente, né? Que é o que estou fazendo, que são as novenas. Nessa quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, é o primeiro dia da novena Santa Joana d'Arc. Amanhã, dia 22, aí vai ser o segundo dia da novena de Santa Joana d'Arc e mais duas, teoricamente, duas novenas. Uma é a novena do Divino Espírito Santo, em preparação ao domingo de Pentecostes, né, que eu já tenho o material aqui preparado. E talvez, mas não é certeza, a novena dedicada a Nossa Senhora da Visitação, já que o dia de Nossa Senhora da Visitação é dia 31 de maio, que coincidentemente vai cair no domingo, domingo de Pentecostes, tá? Então, tudo conforme a graça do Senhor. Domingo de Pentecostes vai cair num dia mariano. E por excelência, né, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem mais relevância, né, e cai no domingo. Então, Nossa Senhora da Visitação só será lembrada quem tem o título em sua paróquia e quem é devoto a essa devoção, tá? Aí você pode estar me perguntando, sim, mas você é devota de Santa Joana d'Arc? Então, vou retomar o que eu já falei anteriormente, mas lembrando que sempre pode haver alguém que não ouviu, né? Não precisa também retomar tudo que eu falei na liturgia da palavra de quarta-feira. Então, já vou passar aqui para não perder tempo. Não exatamente sou devota de Santa Joana d'Arc, mas eu tenho um costume de estar apresentando santos da Igreja Católica que estão ou esquecidos, ou a maioria não dá bola, esse é o termo comum mesmo, né? Que as pessoas esquecem, porque à medida que o tempo passa, a gente esquece de certos santos, de certas devoções, porque acha que não, a igreja já está moderna, temos outro tipo de oração, e aquelas coisas que a gente ouve por aí, ou a gente introjetou na nossa parte inconsciente, né? Que a gente acaba não dando mais bola. Se você não sabe, Santa Joana d'Arc, ela é lógico, é uma personagem histórica que você deve ter ouvido falar lá nas aulas de história do quinto e sexto ano, provavelmente no sexto ano, ou lá no seu, como é que é? Lá no, de quinta, sexta série, né? Enfim, você já viu isso também no ensino médio, caiu lá nos vestibulares, no Enem, etc, etc. Pois saiba que ela é santa, padroeira da França. E como a França hoje, ela vive um momento de laicização, secularização da sua sociedade, o que acontece? Alguém tem que pedir e lembrar de Santa Joana d'Arc. Né? Nem que seja eu, essa pessoa aqui morando no Brasil, nem sou devota de Santa Joana d'Arc, mas vamos dizer que eu tenho uma certa carinho por ela, né? Uma vez eu li uma biografia dela há muito tempo atrás, só que quem fez a biografia é uma historiadora, então vai ver ela, a personagem, como uma personagem histórica realmente.
né? Não necessariamente santa. E alguns livros de história realmente omitem essa informação de que ela é santa da Igreja Católica, já que o material de história, a maioria, é anticlericalista. Tá? Daqui a algum tempo, passado não, no dia 31 mesmo, que vai ser domingo, eu vou dar início a uma trezena de Santo Antônio. E vou falar um pouquinho, mas nesse correr do tempo, no meio das novenas aqui do áudio, eu vou estar transmitindo isso também. Mas não vai ser agora. Mas, por exemplo, pessoas que estudam os sermões de Santo Antônio, fazem mestrado, né, dissertações de mestrado, teses de doutorado, são pessoas, como são vinculadas a universidades federais ou estaduais, por mais que eles tenham devoção a Santo Antônio, ou tenham essa curiosidade, ou são atraídos pelas palavras de Santo Antônio, esses trabalhos acadêmicos acabam se tornando muito secularizados, e o material de referência para estudo dos santos, não precisa ser necessariamente Santo Antônio, mas aqui acabei baixando 2 dissertações, né, sobre ele, demonstram que os acadêmicos têm esse preconceito com relação à Igreja Católica e esses títulos de santo, e querem colocar nos moldes secularizantes e laicizantes que nós vivenciamos. Quem já, digamos assim, frequentou uma universidade pública ou privada, né, vai entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Tá? Isso existe, talvez alguém recrimine, né? Faz parte, só que é importante ressaltar que, infelizmente, no ambiente acadêmico, essa é a tendência, né? Então, isso é muito comum, infelizmente, e só que o meu canal, como eu já expliquei, ele é um canal o qual eu tento colocar a fé cristã em pauta. Eu sou formada em história, né? Se você não sabe, pois fique sabendo. Toda vez eu falo isso. Eu sou formada em história por uma universidade federal. A questão é que existem vários motivos, eu não frequento mais a academia, mas eu entendo o porquê que saem esse tipo de estudos dentro das universidades ou de locais secularizados e tudo, desse tipo, de tentar colocar o santo, o escrito do santo, de uma forma secularizada, meio que desmerecendo a própria Igreja Católica também nesse sentido, e desmerecendo o título de santidade do personagem estudado, que aí, por exemplo, o Santo Antônio virou um personagem a ser estudado, né, com suas fontes escritas e tudo, e acaba se tornando isso. No meu canal isso não acontece, porque eu tenho que mostrar o que ocorre na realidade, mas o objetivo é mostrar a santidade desta pessoa e colocá-lo como uma pessoa avivada no Espírito Santo. Se eu faço uma novena dedicada a Santa Joana d'Arc, existe sim, lógico, um motivo particular. Mostrar que essa santa não é apenas uma personagem histórica que teve a sua função de libertar a França, que ela é heroína da França, ela é considerada heroína da França, mas também lembrar que outros santos se espelhavam na coragem de Santa Joana d'Arc para poder levar sua vida de santidade, como é o caso de Santa Teresinha do Menino Jesus ou Santa Teresinha de Lisieux. Se você não sabe, existem registros de fotos de Santa Teresinha vestida de Santa Joana d'Arc para fazer uma peça de teatro. Agora não lembro se é no convento ou na escola em que ela frequentava, no liceu, né? Mas existem registros fotográficos dela vestida de Santa Joana d'Arc. E aí vem essa situação, essa pergunta que acho que toda pessoa que também seja leiga, consagrada, enfim, né, quer viver uma vida de santidade, fazer 2 perguntas básicas. Primeiro, quais são os meus santos, que não importa se são de devoção, mas se são santos que te inspiram no caminho da santidade, mesmo que de fato você não tenha esse carisma. Por exemplo, você já imaginaria Santa Teresinha tendo a coragem de Santa Joana d'Arc? Eu não consigo imaginar. Para mim são 2 carismas de santidade totalmente diferentes. Mas ela se inspirar, provavelmente, aí vem as especulações, né? Suas e minhas. É provável que
essa admiração por Santa Joana d'Arc tem ajudado Santa Teresinha na sua caminhada de santidade até o fim, ou até o momento da sua vida. Mas, de qualquer forma, ela guardou a vida e a personagem de santidade. Aí vamos colocar personagem não só histórica, mas a pessoa de Santa Joana d'Arc na vida dela mesma. E aí esse questionamento, por que nós também, quais são os nossos santos que nós temos curiosidade? Quais são os santos que a gente ama ler, caso seja um doutor da igreja, que não sendo doutor da igreja tem escritos, né? Ou a história de vida daquele santo ou daquela santa te ajuda a meditar melhor alguns aspectos do caminhar da sua santidade na fé cristã católica. Às vezes você tem vários santos, né, no seu hall de admiração, não é? Eu tenho. Até uma época eu fiquei extremamente preocupada, porque eu comecei a juntar muitos santos na minha vida. E aí eu não sabia se tinha que ter estampa, se tinha que ter a imagem, né? E aí o que aconteceu? Eu acabei me tranquilizando um pouquinho, né? E pensei, não, eu estou me utilizando deste santo ou utilizando, me baseando na vida desse santo, porque eu admiro a vida dele, esse aspecto que ele falou. Por exemplo, você acha que eu só falo de Santa Faustina toda hora? Além dela, tem outros que eu sempre cito e que leio também, seja a história de vida, como também as obras, né? Por exemplo, Santa Edith Stein, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Eu não leio tanto, né? Mas, assim, Santa Teresa d'Ávila eu não tenho tanta relação, mas como ela foi muito amiga e íntima de conversas com São João da Cruz, eu me obrigo a ler um pouco de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila também foi importante na conversão de Edith Stein, para abandonar toda a sua linhagem judaica, familiar, né? Para se converter ao cristianismo, e isso criou, inclusive, um problema familiar com a mãe dela e as irmãs. Mas, né? Só que assim, a partir de um livro de Santa Teresa d'Ávila, Edith Stein se converteu e buscou aquilo. Ela que talvez deu uma motivação para ela seguir, ter essa caminhada, que não foi fácil. Não foi só o martírio vermelho de um campo de concentração que Santa Edith Stein passou. Até, inclusive, um martírio branco que ela passou dentro da própria casa com o desprezo da mãe dela, quando soube que sua filha ia se tornar católica. É só observar a história de vida dela. E tem outros santos, né, que eu vou falando. Logicamente, um lado egoísta meu, porque eu vou falando de quem? São Marcelino Champagnat, porque eu também tenho uma relação afetiva, né, com esse santo. São Luís Maria Grignon de Montfort, porque eu sou consagrada a ele não, eu sou consagrada a Nossa Senhora pelo método dele, e assim vai, né? Assim vai. Então, se o fato eu estou fazendo uma novena Santa Joana d'Arc, então é justamente por esta lacuna atual que existe do povo francês, em sua grande parte, verem apenas Joana d'Arc como uma pessoa heroína, libertadora da França, no seu período lá da Idade Média, e só. Ouvia vozes e tudo, e foi queimada. E a culpa é da igreja, porque a igreja católica não... Isso é o senso comum, para resumir a história da Santa Joana d'Arc, né? Porque no final ela entrou numa jogada política, os inimigos de Joana d'Arc resolveram prendê-la, colocá-la na Santa Inquisição, que estava em alta naquela época, e ela foi queimada, não foi protegida pela igreja católica, foi tida como louca, então por que eu vou apoiar a igreja católica? Entendeu? Logicamente, na história se você pegar novamente nos livros de história, a biografia dela, ela infelizmente sofreu um martírio vermelho nas mãos realmente de inimigos poderosos, mas ela aceitou tudo. E ainda estou meditando em qual carisma que Santa Joana d'Arc se encaixaria, mas muito provavelmente é aquela que a maioria dos santos, movidos pelo Santo Espírito, passam.
Primeiro, confiança total no Todo-Poderoso. Entrega total a sua vida a Ele, né? Porque, querendo ou não, boa parte da França estava dominada pelos ingleses. E nessa época eu não me recordo se os ingleses já haviam se tornado anglicanos, né? Porque eu também não sou detentora de todo conhecimento, né? Eu tenho que retomar algumas coisas. Então eu não sei se de repente essa luta entre ingleses e franceses não foi também em colocar um rei católico francês de fato em todo o território francês. Então tem tudo isso. E se ela morreu em nome de Jesus para manter a Igreja Católica no território francês para aquela época, o martírio dela no fogo foi válido. E se na época em que ela foi morta, foi considerada bruxa, muito tempo depois, se não me engano no século XX, com um papa, né, ela foi colocada nos santos altares. Que bom, né? Mas demorou bastante, porque ela é uma santa da Idade Média. Então, falei, fiz um grande... Não falei de Santa Joana d'Arc, falei novamente de outras situações, mas fiz um contexto para vocês entenderem por que eu me motivo e coloco esse tipo de áudio agora, nesse momento, e por que eu faço esse tipo de novena. Essa novena eu baixei faz algum tempo atrás, acho que uns 2 ou 3 anos para trás, porque eu fiquei motivada, por algum motivo eu fiquei incomodada com a personagem, tanto histórica quanto a pessoa santa de Santa Joana d'Arc. Inclusive, até tenho que pedir desculpas, porque, assim, a novena eu baixei, eu tenho certeza, não está aqui escrito. Geralmente eu coloco a fonte de onde eu tirei, mas aqui não foi o caso, eu esqueci. Mas eu tenho certeza que eu baixei essa novena numa página chamada ACI Prensa. Ela é uma página da ACI Digital da língua espanhola. Então, se você colocar ACI Prensa e saber ler espanhol, tá? Você vai encontrar essa novena dedicada a Santa Joana d'Arc. Logicamente, se você souber ler francês, que não é o meu caso, você vai achar alguma novena aprovada pela Igreja Católica. Outro detalhe, né? Como eu falei, como a sociedade francesa hoje está muito laicizada, uma tendência laicizante e anticlericalista, inimiga da Igreja Católica, nós podemos observar que existem muitos santos franceses. O próprio, então, Santa Joana d'Arc, São Luís Maria Grignon de Montfort, São Marcelino Champagnat, que nasceu no ano da Revolução Francesa, o padroeiro dos padres, São João Maria, o cura d'Ars, né? São João Maria Vianney. É que eu não sou muito devota dele, mas tem quem seja, né? Alguns padres eu conheço. E fora outros santos franceses, certo? E só, por exemplo, quem que trouxe, o que aconteceu o boom de fazer a consagração a Nossa Senhora pelo método Montfort? Está acontecendo um boom aqui no Brasil, né? O boom, quando eu falo, é essa tendência, né? Meio que modinha, mas que bom, né? Uma modinha de um lado positivo. Sem contar que São João Paulo II era consagrado, quer dizer, se consagrou pelo método Montfort, tanto é que colocou o totus tu, que isso é próprio de São João Maria Vianney. Nossa, esquece o São João Maria Vianney. São Luís Maria Grignon de Montfort, no seu escudo de pontificado, né? Inclusive tem um detalhe sobre o escudo do Papa Francisco, mas isso eu não vou contar agora. Provavelmente eu vou contar amanhã ou dentro da liturgia da palavra dos próximos dias até segunda-feira, que é de São Venerável Beda, Venerável São Beda. Mas isso, como não vem ao caso agora, vai ser para depois. Mas eu vou falar de justamente de um escrito em latim que tem no escudo do pontificado do Papa Francisco, que tem a ver com o Venerável Beda, tá? Mas depois, senão eu misturo todos os santos, certo? Então você pode encontrar essa novena na ACI Prensa, mas eu sugiro que você leia a história
de Santa Joana d'Arc, preferencialmente escrito por um padre católico, pode até ser uma biografia antiga, ou até o processo de beatificação e santificação dela nos altares pelo Papa no começo do século XX. Não sei se é o Papa Gregório. É que aí é pedir demais para mim também, né? Mas eu fiz uma leitura rápida, né? Então, tem interesse, procure saber. Acredito que nesses momentos de combate espiritual e um desejo grande de permanecer, ser perseverantes na fé, tem tanta gente que é devota de São Jorge e que mistura, infelizmente, as coisas, porque, vamos supor, você mora lá na região do Rio de Janeiro e vem aquelas orações estranhas, né? Que infelizmente vem de um contexto de sincretismo religioso muito antigo, que tem a ver com a outra religião. Eles colocavam as imagens, São Jorge é representação daquela entidade, daquela religião afro-brasileira. Então, tem gente que é devoto de São Jorge, mas não exatamente do São Jorge guerreiro católico, que é o padroeiro da Inglaterra, inclusive, né? Ou de São Miguel Arcanjo, por exemplo, que também é um arcanjo combatente, né? E às vezes a gente esquece outros santos, e até seria importante verificarmos essa questão da figura feminina, né? Como que Santa Joana d'Arc permaneceu virgem, não matou, nunca matou ninguém, ela se vestia, se colocava armadura, colocava um estandarte e conseguia vencer os inimigos. E tinha quem combatesse com ela, morresse em nome de Jesus com ela. Então são situações que a gente vê que não é pela força humana, mas sob a ação do Espírito Santo, né? E isso precisa ser resgatado. E essa confiança, essa entrega que Santa Joana d'Arc teve, também tem que ser observado. E se você não acredita ou você está em dúvida, ótimo, melhor ainda, porque eu sei que você vai procurar alguma coisa a respeito. Então, por isso que às vezes eu faço essas provocações. Eu não sou a dona da verdade. Eu já falei várias vezes aqui e repito. Graças a Deus eu erro em muitas coisas que eu falo, porque depois aparecem uns vídeos, tipo do Padre Leonardo, do Padre Paulo Ricardo, às vezes do Padre Roger Luiz, que eu acompanho, né? E aí eles falam coisas que eu já falei que eram coisas erradas que eu falei. Ai, que bom, tem quem me corrija, né? Não estou dizendo que ele ouviu o que eu falei, né? Mas eu acredito que sob a moção do Espírito Santo, né? O Espírito Santo soprou no ouvidinho deles e eles vão lá e falam as coisas certas. Lógico, porque eles têm mais conhecimento, né, do que eu, fora que são padres também. Padre Manzotti também já peguei uma informação que era muito pertinente, que eu havia falado anteriormente, e ai, que bom que ele falou isso. Então eu não fico chateada. Eu gosto de provocar, sabe? Então isso é, digamos assim, um dos carismas, né, do meu canal, de provocar você a ir a fundo, para você se sentir tocado, motivado, confiar no Espírito Santo, na graça de Deus, nem que você dê de dedo e fale, ela estava errada. Ai, que bom, que ótimo, porque pelo menos motivei a pessoa a estudar, né? E, né, motiva também a ter um pouco mais de perseverança. E fora que eu também sou meio assim falante, né? E eu não vou deixar meu canal vazio de áudio e vou gastar aqui o meu tempo, meus dados, tudo, para poder passar isso para vocês. Muito bem, então chega. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inicialmente, vamos clamar ao Espírito Santo para que esteja conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, como a novena dedicada a Santa Joana d'Arc, que começa hoje, está em espanhol, infelizmente vocês vão ter que me aguentar falando algumas coisas meio atravessadas ou até um portunhol no meio do caminho, tá? Então, o primeiro dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É como está aqui na novena, tá? Então, estamos no primeiro dia. Fazemos a oração inicial do primeiro dia. Meu Senhor e meu Deus, eu te ofereço nesta petição
Então, nessa oração de solicitação, em união com a amarga paixão e morte de Jesus Cristo, seu Filho, junto com os méritos de sua imaculada e admirável Maria Sempre Virgem, e nossa Mãe, e de todos os santos, particularmente com sua ajudante santa, em cuja honra trago nesta novena. Desculpa, gente, quando eu começo a fazer os áudios me dá acesso de tosse, e eu sempre mudo os locais, mas não adianta, sempre me dá tosse. Olhai para mim, Senhor, misericordioso, e concede-me a sua graça e seu amor, e me escuta amavelmente em minha oração. Então, assim, se eu estiver falando uma coisa meio fora do português e misturando com o espanhol, é por conta disso. Eu ainda estou falando devagar para poder entender o que está escrito, né? Porque espanhol é um pouco diferente com o português. Oração do primeiro dia. Santa Joana d'Arc, patrona da França, minha santa patrona, eu peço agora que lutes esta batalha junto comigo na oração. Do mesmo modo que guiaste as tropas à vitória. Tu, que foste plena do Espírito Santo e eleita por Deus, ajuda-me neste dia com seu favor, que te peço agora. Bem, aqui tem as motivações pessoais. Você pode colocar suas motivações pessoais. Eu vou colocar as minhas, mas particularmente o que é? Santa Joana d'Arc nos ajuda a combater esse mal que aflige o mundo, que é a questão do coronavírus, que é essa questão do desemprego, esse desmoronamento de nossas vidas. Nossas vidas viraram de cabeça para baixo. Problemas na política, na economia, na saúde. Então ajudai-nos, neste momento. E fora o anticlericalismo. Não podemos esquecer que a Catedral de Notre-Dame passou por um incêndio muito grave e alguns vídeos internacionais mostravam por câmeras de segurança que teve gente que tacou fogo lá. Aquilo foi criminoso. E todo mundo ficou quietinho. Não é sorte, mas bênção de Deus que as relíquias foram preservadas, né? Mas aquilo não foi algo, como direi, acidental, tá? Pedindo também a conversão do povo francês, né, nesse momento que vivemos. Concedei-nos por sua intercessão divina e de grande alcance, o valor e a força que necessitamos para suportar esta luta constante. Ó Santa Joana d'Arc, ajudai-nos a sair vitoriosos das tarefas que Deus nos apresenta. Agradeço e peço sua contínua proteção ao povo de Deus. Santa Joana d'Arc, filha devota da Igreja, rezai por nós. Aí rezamos um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai em dedicação à Santíssima Trindade. Aí tem a oração final. Então vamos rezar um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final deste dia. Amada Santa Joana d'Arc, que cuja fé era tão firme e amante da Santa Eucaristia, apóstola e profeta de Deus, armada só com sua fé e com seu coração e com seu próprio exemplo, inspirou a outros com a fé e protegeu um país e suas gerações contra a ruína. Oro para que se me conceda este pedido a Deus, que a intenção desta novena
seja da sua santa vontade. Oro para que ela também conceda-me que, através de seu patrocínio e sua graça, cresça em mim a fé para mudar minha vida com todo o seu valor. Tu que morreste como Marte, exclamando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que minha oração seja sincera, não importa qual seja a circunstância da minha hora final. Sim, de fato, ela, antes de seu corpo ser tomado pelas chamas, ela só falava o nome de Jesus Cristo. Né? Então, por isso que eu falo, procure saber mais detalhes da vida de Santa Joana d'Arc e sua fé. Tá certo? Existe mais uma oração. A minha querida santa, a quem eu realmente tenho profunda admiração, amor e respeito. Por favor, ajudai-me e a todo aquele que reza essa novena a partir deste dia e todos os dias, para crescer na graça e na prática da verdadeira virtude cristã, a imitação de sua vida, Santa Joana d'Arc. Ora de oração e de intercessão por nós, para que possamos viver uma vida pura e casta, mesmo vivendo neste mundo, e crescer mais profundamente na fé, assim como aumentar o conhecimento da mesma, a fim de não perdermos nunca o agradecimento sincero desta joia tão preciosa. Orai também para que nossa esperança para chegarmos ao céu, nosso verdadeiro lugar, assim como o desejo da busca da santidade pessoal, que é a chave para chegar ao céu, não decaia durante nossa peregrinação neste vale de lágrimas. Amém. Então, como eu falei para vocês, desculpa, essa novena está em espanhol, então eu tenho que traduzir simultaneamente, né? Mas essa é a petição. Então, a oração final tem duas. É uma novena bem bacana, que vai falando alguns detalhes da vida dela. Como eu peguei num site católico, não pegue novena em outros sites, por favor, gente. Procure esse da CI Prensa, ou se você sabe ler francês, procure em algum blog católico, tipo um aleteia.pt, né? O aleteia.pt é lá de Portugal, mas todas as pessoas de língua portuguesa acessam. Então procure um canal de notícias, de informação católica, realmente católico. Porque, infelizmente, você vai ver figura da Santa Joana d'Arc sendo usada por pessoas do esoterismo, que não são tão católicos assim, fazem sincretismo religioso, então é muito perigoso esse tipo de novena. Busque sempre novenas em canais confiáveis de informações católicas. Isso é fácil de observar. Pede para o Espírito Santo que ele vai te indicar e vai te alertar também. Obrigado por ter me acompanhado nesse primeiro dia. O áudio ficou longo para o meu gosto, mas era necessário fazer um introito, né? Amanhã eu vou ter que cortar bastante coisa para falar, porque aí são 3 novenas. Segundo dia de Santa Joana d'Arc, primeiro dia a novena do Espírito Santo e primeiro dia, ou pelo menos uma reflexão da Nossa Senhora da Visitação, nem que seja uma breve oração só para lembrarmos, né, dela. Até porque dia 31 é o dia de Nossa Senhora da Visitação. Está no calendário geral romano, tá? Mas é domingo de Pentecostes também. Muito pertinente. Desejo a todos um ótimo dia, desse dia 21 de maio, quinta-feira. Desculpa os lapsos, mas é que é muito santo, é muita informação aí, né? E eu não consigo coordenar as coisas, quando vejo eu tô falando essas situações, né? Mas, como eu falei, o meu carisma também é provocativo, né? Nessa parte católica. Espero que você tenha sido muito bem provocado e que você tenha curiosidade de saber mais detalhes de Santa Joana d'Arc. Lembrando, cuidado com a biografia que você pegar. Procura saber se a pesquisadora em questão ou pesquisador em questão seja da Igreja Católica, porque é necessário verificar os carismas e o processo de santidade de vida dela, não exatamente o contexto histórico. O contexto histórico é importante para dar uma luz, para não ficar aquela coisa muito solta no tempo e no espaço, tá?
Tanto é que eu espero em breve, brevíssimo mesmo, talvez para amanhã, estar falando de o venerável São Beda. Fiz descobertas impressionantes sobre esse santo. Que, como eu falei nesses dias, se você não me acompanhou, dia 25 agora é dia dele. E ele é muito pouco falado nos meios católicos, seja padres, estudiosos, nunca ouvi ninguém falar mesmo de São Beda. Mas, para minha alegria pessoal, o Papa Francisco tem no escudo do pontificado dele uma frase que é apoiada em escritos de São Beda, como São João Paulo II é apoiado no seu escudo de pontificado, foi sobre o termo que São Luís Maria Grignon de Montfort dizia, totus tu. E isso é um sinal claro de um pedido de proteção desse santo, e que marca também uma espécie de carisma, né, podemos dizer assim, do pontificado de cada um. Então eu fico muito contente que o Papa Francisco tenha eleito a essência de o venerável São Beda. Mas eu contarei amanhã, agora não, tá bom? Um abraço a todos. Paz e bem.